Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal, no qual estaremos estudando a terceira carta de João. E falando da terceira carta de João, é um ensejo para nós falarmos de toda a obra joanina. Toda a obra joanina forma aquilo que nós podemos chamar de corpo dentro do Novo Testamento. Nós temos o corpo das cartas de Paulo, composta por 13. E nós temos o corpo das obras joaninas, a saber, o Evangelho de João, 3 cartas e o Apocalipse. Desde a antiguidade que se percebe que, na verdade, estaríamos falando de mais de um personagem chamado João aqui. Embora parte da tradição atribua todas essas obras ao apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, desde Eusébio de Cesareia na antiguidade, na sua história eclesiástica, fala-se de um outro João, chamado presbítero, e que teria sido discípulo do primeiro João. Eusébio de Cesareia conta ainda que havia uma tradição de 2 túmulos em Éfeso, um relacionado ao apóstolo João e o outro túmulo a este discípulo, que seria um presbítero. Por isso, os estudiosos relacionam a segunda e a terceira carta a este presbítero João, que era discípulo do apóstolo João. E esse também teria sido responsável pelo Apocalipse. Enquanto ao apóstolo João acredita-se então o Evangelho e a primeira carta. De qualquer forma, temos uma escola joanina que é muito importante, pois é a única que é exclusiva de um personagem depois de Paulo. E a teologia joanina, portanto, ela torna-se a segunda mais importante, apenas perdendo em amplitude para as cartas paulinas. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Verdade, grego aletheia, é o termo mais destacado no Evangelho de João e citado por Jesus ao falar sobre unidade e santidade. Esse caráter é exaltado por João na vida de Gaio e Demétrio, em contraponto ao engano produzido por Diótrefes. A carta, pois, tem uma estrutura girando em torno dos personagens Gaio, Diótrefes e Demétrio, pela qual nos extremos temos bons exemplos circundando o mau exemplo. Veja só que interessante. Nós temos a introdução e a conclusão, e aí nós temos 2 bons exemplos, deixando no centro o mau exemplo de Diótrefes. Então nós temos o bom exemplo de Gaio, o bom exemplo de Demétrio e o destaque no centro do mau exemplo de Diótrefes, porque quer chamar a atenção, nos alertar para não imitar esse mau exemplo. A terceira carta de João, com apenas 15 versículos, a segunda carta tem 2 versículos a menos, e, portanto, a segunda carta de João torna-se não somente o menor escrito do Novo Testamento, como também o menor escrito de toda a Bíblia. Então, essa terceira carta é personalista e foi endereçada ao presbítero Gaio. No entanto, outros 2 personagens são mencionados pelo autor, que faz comparações de comportamento e caráter de 3 obreiros, a saber, Gaio, Demétrio e Diótrefes. Tratado como amado e filho, Gaio é reconhecido por ser um verdadeiro discípulo e uma liderança exemplar que anda na verdade, lá no versículo 3. Da mesma forma, Demétrio, no versículo 12. Em contraponto, Diótrefes ignora a verdade e despreza seu líder. 1.1. Quem foi João? Filho de Zebedeu, fazia parte do círculo íntimo de Jesus, composto por 3 discípulos, participando, junto com seu irmão Tiago e com Pedro, de ocasiões especiais.
eram os 3 principais discípulos, os 3 principais apóstolos, podemos dizer assim. João era pescador e denominado o discípulo amado. Um detalhe importante é que essa expressão discípulo amado, ela não diz respeito apenas a João, mas ela quer se dirigir a cada um de nós. Cada um de nós deve se identificar como discípulo amado. Autor do Evangelho segundo João, de 3 cartas que também levam seu nome, sendo a última endereçada a Gaio, e do livro de Apocalipse. Morreu de velhice perto de 98 depois de Cristo. Como nós vimos anteriormente, João, o apóstolo, a ele seria acreditado o Evangelho e a primeira carta, enquanto que a segunda e a terceira carta e Apocalipse seriam creditadas a esse presbítero, que era discípulo do apóstolo João. João foi um dos primeiros seguidores de Jesus. Sempre fiel, registrou inúmeras passagens da vida e do ministério do Mestre, o que certamente contribuiu para afirmar seu caráter de discípulo. João se concentra na divindade de Cristo, revela Jesus como sendo o Verbo, o Filho de Deus e o próprio Deus. Vamos lembrar que isso destaca o Evangelho de João dos outros 3 evangelhos que nós chamamos de sinóticos. Enquanto os sinóticos destacam, por assim dizer, mais a humanidade de Jesus, João destaca mais a sua divindade. Sua apreciação pela verdade, que destaca no caráter de Gaio, pode ser entendida pelo fato de ele ter sido evangelista a registrar que Jesus era a verdade e o único caminho para Deus, como está lá no seu Evangelho, no capítulo 14, versículo 6. O termo verdade aparece 74 vezes no Evangelho de João, em grande parte pela boca de Jesus. Em verdade, em verdade. Mas deixa eu destacar aqui que não é a palavra aletheia que aparece aqui no grego, mas sim amen, que é a transliteração do termo hebraico que significa que assim seja. Então Jesus ele diz, amém, amém, que assim seja, que assim seja. Por isso que a Apocalipse diz que ele é o amém. 1.2. Quem foram Gaio e Demétrio? Gaio e Demétrio são apresentados por João como cristãos fiéis. Gaio era líder de uma das igrejas da Ásia Menor, da qual João se tornou bispo, um obreiro generoso e hospitaleiro que oferecia abrigo aos missionários em sua casa. Em sua terceira carta, João elogia e incentiva o amado irmão em Cristo por seu ministério de hospitalidade. Até hoje no Oriente, a hospitalidade ela é muito importante. E lá nas cartas pastorais, a hospitalidade ela é colocada como um dos requisitos necessários para o obreiro. Então elogia pelo seu ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar a outro para pregar o evangelho de Cristo. Demétrio era o tipo de cristão que, ao contrário de Diótrefes, procurava construir, ajudar em vez de destruir. Procurava manter Deus no centro de sua vida, em oposição a si mesmo. Era um homem de boa reputação e leal à verdade, reconhecido por seu testemunho cristão. Gaio e Demétrio foram grandes colaboradores de João. Eles ajudavam o apóstolo no cuidado da igreja local. O nome Gaio é comum no Novo Testamento. Um dos companheiros de Paulo em sua viagem à Macedônia chamava-se Gaio. Outro Gaio era aquele de Derbe e ainda outro, um cristão de Corinto. Então, note que esse Gaio da terceira carta de João não é o único. Nós temos mais 3 que aparecem no Novo Testamento. E isso é bem interessante. Por não termos certeza se o destinatário da epístola de João é uma dessas pessoas, não tentaremos identificá-lo. E muitos estudiosos entendem que aqui se trata de um 4º personagem chamado Gaio, não identificado com os outros 3. Mas é interessante como se utiliza um nome comum dentro do Novo Testamento. O nome de Gaio é de origem romana e, segundo o léxico de Strong, significa Senhor, e ele era possivelmente um ex-pagão. Isso é bem interessante. Ao longo de suas epístolas, João utiliza o recurso literário do contraste. Vamos lembrar que no Evangelho de João você tem a contraposição entre luz, trevas, verdade e mentira.
Depois de descrever as obras más de Diótrefes, João agora apresenta Demétrio, sendo que é elogiado por todos. Essa pessoa, portanto, é bem conhecida e não precisa de mais apresentações. Apesar de os primeiros leitores da Epístola de João conhecerem bem Demétrio, que segundo Strong significa que pertence a Deméter, uma divindade grega, não temos nenhuma outra informação sobre ele, além daquilo que João diz no versículo 12. Não temos, por exemplo, nenhuma evidência de que Demétrio, o ourives de Éfeso, era convertido e havia se tornado um cristão exemplar. Então, tem um outro Demétrio ali em Atos. E isso é curioso. Tanto Gaio quanto Demétrio aparecem em outros lugares no Novo Testamento. E ambos têm nomes pagãos. Por que João menciona Demétrio? O apóstolo fala dele por causa dos relatos favoráveis que ouvia sobre ele. Observe que João afirma a mesma coisa 3 vezes. Todos lhe dão testemunho, a verdade lhe dá testemunho e o próprio João lhe dá testemunho. Demétrio era uma pessoa que havia conquistado o respeito da comunidade cristã em geral. Não temos como saber o que era dito sobre ele ou exatamente com que ele trabalhava, mas o importante é que ele conquistou o respeito. E isso nos leva a uma importante reflexão. Até que ponto nós temos o respeito da comunidade cristã, da igreja local que nós frequentamos? 1.3. Quem foi Diótrefes? Ao contrário de Gaio e Demétrio, Diótrefes não obedecia nem respeitava o apóstolo João. Era obstinado e falava o que não devia, causando mágoas e conflitos no seio da comunidade. Ele queria ter a primazia entre os irmãos, ou seja, o primeiro lugar. Diótrefes era um mau discípulo, ambicioso e caluniador, portanto indigno de servir na igreja. O fato de ele querer ser o primeiro faz com que alguns pensem que talvez ele fosse o pastor na igreja local, mas outros pensam que não. Sabemos pouco sobre Diótrefes. Seu nome significa filho adotivo de Zeus, o que sugere que ele seja de descendência grega. Ou seja, todos os 3 personagens envolvidos na carta têm nomes pagãos. Gaio, ele tem origem romana, os outros 2, origem grega, e esses outros 2 relacionados a divindades gregas. Só que enquanto Demétrio ele é elogiado, ele é símbolo daquilo que se deseja de um cristão, Diótrefes se torna o extremo oposto. Isso é bem interessante. Ele é um líder na igreja local e, de modo egoísta, tira vantagem de sua posição de liderança. João escreve que Diótrefes gosta de ser o primeiro. Ao invés de servir a igreja, essa pessoa orgulhosa é egoísta e recusa-se a reconhecer a autoridade superior. E aqui está a bibliografia que eu utilizei, uma bibliografia sucinta que eu utilizei durante a explanação